Oi, olá. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa um pouco estranha. Uma coisa que talvez seja um pouco difícil de acreditar que possa acontecer. Só que quando a gente para pensar sobre isso, não é tão estranho assim, né? Seria sobre cidades flutuantes. Ou seja, cidades que iriam ficar flutuando pelo oceano. Bom, essa discussão de cidade no meio do mar não é uma coisa nova, né? Na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, acho que isso ficou um pouco mais evidente com a criação do Principado de Sealand. Sealand foi um principado, que seria um pequeno país, que foi criado numa base militar, um pedaço de base militar, que foi abandonado entre a Inglaterra e a Alemanha, né? Era basicamente um local que eles criaram na Segunda Guerra, onde ficava artilharia antiaérea. E depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, esse lugar ficou abandonado. E um cara foi lá e meio que dominou esse lugar. E disse que aquele lugar, como ele não ficava nem na Inglaterra, nem em outro país, ele poderia ser ocupado e ninguém poderia tirar ele de lá. Daí ele foi lá e criou esse lugar chamado de Sealand, que é um lugar meio bizarro, porque é um lugar muito pequeno, no meio do mar, que não tem nada em volta, mas o cara meio que se emancipou de qualquer tipo de país. E criou esse país, esse principado independente, nessa plataforma militar meio esquisita, né? Então, na verdade, esse foi o evento que começou meio que a aumentar a discussão sobre cidades que poderiam existir em território internacional, em águas internacionais. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é sobre cidades flutuantes que poderiam ficar no meio do mar. Cidades muito maiores do que Sealand, que não ficar flutuando por aí. Isso é uma coisa meio louca, né? Porque seria uma coisa caríssima de ser feita. Mas o que não falta hoje em dia são bilionários excêntricos por aí, né? Nada que um bilionário excêntrico não possa construir. A ideia seria exatamente uma cidade com toda uma infraestrutura que poderia ou não ficar localizada em águas internacionais e ela poderia ficar flutuando em determinada região. Imaginem, sei lá, um navio cruzeiro, que é basicamente um shopping que flutua no meio do mar. As pessoas vão lá, pagam para ir no cruzeiro e lá dentro tem um monte de coisas para elas ficarem fazendo, né? É de fato um shopping meio cassino, meio hotel que as pessoas vão passear, né? Então a ideia de uma cidade flutuante seria uma coisa um pouco parecida com isso, só que numa escala muito maior. Ou seja, um tamanho de, sei lá, vários cruzeiros juntos, criando um determinado complexo, né? E esse complexo, que seria uma cidade, que poderia também ser considerado um pequeno país, poderia ficar flutuando por uma região específica no mundo, né? A primeira coisa que as pessoas levantam quando se fala sobre uma cidade flutuante no meio do oceano é como é que a gente iria se proteger de um furacão. Como que essa cidade poderia sobreviver no meio do oceano se um belo dia viesse um furacão gigante em direção à cidade? Bom, na verdade, se essa cidade estivesse localizada muito próximo da linha do Equador, isso iria reduzir muito a chance de chegar um furacão para destruir a cidade. Porque bem em cima da linha do Equador, quase não ocorre tempestades com furacão. Normalmente os furacões eles tendem para cima da linha do Equador ou para baixo da linha do Equador. Então, se essa cidade estivesse localizada próximo da linha do Equador, não teria muito problema em relação a isso, né? Além disso, pelo próprio fato da cidade ser uma cidade flutuante, ela poderia simplesmente se afastar do furacão e ir em outra direção e fugir dessa tempestade, né? Então, furacões não seriam um grande problema para uma cidade flutuante. Questão de infraestrutura, talvez fosse realmente muito caro de se criar uma estrutura desse tamanho, mas com certeza não é nada absurdo. Com certeza iria custar muito menos do que uma estação espacial ou coisa do tipo, né? Tá, mas qual que é a moral, então, de se criar uma cidade flutuante? Qual a necessidade de se criar uma cidade no meio do oceano? Por que alguém perderia tempo criando uma cidade no meio do mar se tem tanto espaço e terra disponível ainda para as pessoas morarem, né? Bom, o primeiro motivo de se criar uma cidade flutuante seria, acho que o mais básico, né? Turismo. Quantas pessoas não iriam gostar de visitar e passear numa cidade no meio do oceano? Uma cidade que seria meio que um paraíso artificial para simplesmente passar as férias, né? Um monte de gente vai visitar Dubai para ver lá aquelas ilhas artificiais que foram criadas. Então, com certeza, o turismo seria talvez um dos primeiros motivos para se criar uma cidade flutuante. Mas um outro motivo interessante em relação a isso é em relação à tecnologia e inovação. Muitas empresas de tecnologia hoje em dia estão se tornando gigantescas e algumas delas possuem uma receita que é maior do que muitos países por aí. São empresas de fato bilionárias e talvez fossem as únicas que teriam dinheiro para criar coisas desse tipo, né? As cidades flutuantes com certeza não seriam construídas por países, mas sim por empresas, e principalmente empresas de tecnologia, que são os que possuem a maior quantidade de dinheiro e excentricidade para criar uma coisa desse tipo. Bom, nos Estados Unidos hoje em dia está tendo todo um debate em relação ao visto que vai ser dado para trabalhadores estrangeiros, né? O governo americano quer meio que evitar que as empresas de tecnologia contratem trabalhadores que não sejam americanos.
Então, na verdade, essas empresas, né, o funcionamento dessas empresas estão sendo afetados por uma política do governo. A partir do momento em que existe uma cidade flutuante localizada em águas internacionais, uma empresa de tecnologia não precisaria responder a qualquer tipo de demanda do governo. Eles poderiam simplesmente fazer o que eles bem quisessem no meio do mar. Então, na verdade, no futuro, pode ser que essas cidades flutuantes sejam verdadeiros hubs de inovação. Um local onde empresas de tecnologia vão poder se fixar e vão poder desenvolver qualquer tipo de tecnologia que elas quiserem. Talvez fosse muito mais barato para a Google criar uma cidade no meio do oceano do que ter que modificar o modelo de negócio deles de acordo com as políticas do governo. É uma coisa que com certeza não vai acontecer num futuro próximo, mas pode ser que daqui a algumas décadas a gente comece a ver o aparecimento de cidades flutuantes no meio do mar. Bom, esse é um tema meio doido, mas é algo interessante se pensar, né? De que muito em breve a gente não vai precisar ficar preso a territórios geopolíticos. Vão existir esses locais totalmente dependentes de países, onde as pessoas vão poder, sei lá, visitar, morar, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Bom, eu com certeza gostaria de visitar uma cidade flutuante se ela existisse no futuro. Ia ser muito louco poder passar férias num lugar assim, né? Seria de fato um paraíso artificial. Os arranha-céus poderiam ser de cabeça para baixo, né? Em vez de serem para cima, eles poderiam ser para dentro do mar. Então você poderia ficar olhando o oceano da janela do teu quarto. Mas enfim. Bom, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. É um tema meio doido, meio esquisito de se pensar, mas é uma coisa que talvez faça muito mais sentido agora que a divisão de fronteiras do mundo está se tornando cada vez mais forte, né? Bom, poste um comentário aqui embaixo sobre o que você acha sobre esse assunto. Se você acha que isso é uma viagem total, que não faz sentido algum, ou se você acha que no futuro possam existir cidades flutuantes por aí. Bom, uma coisa que eu queria falar nesse vídeo é agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal, porque a gente conseguiu romper a barreira de 100 inscritos. 100 inscritos é muita gente. Eu nunca imaginei que esse canal poderia crescer até 100 inscritos, mas é muito bom saber que as pessoas estão interessadas no assunto que tu está falando aqui, né? Então, realmente agradecer as pessoas que estão aí se inscrevendo no canal e que dessa forma indicam que querem ver outros vídeos meus. Bom, é isso aí. Tchau!